do sexto B, C e D do Elza Miguel, tranquilo? Acompanhando as aulas aí. Vocês acompanharam hoje lá a aula do Centro de Mídias. Não se preocupa, né? O Centro de Mídias está um pouco confuso, né? Ele pulou matéria, ele continuou o segundo bimestre, hoje ele voltou, né? Mas para quem está seguindo as minhas aulas aí no YouTube, vai ver a sequência certinha, tá? E agora eles estão revisando, eles falaram essa semana o que eu ia falar mesmo, né? Que são os indígenas, os nativos, os povos que já viviam no continente americano, né? Que a gente chama de povos pré-colombianos, ou seja, povos antes da chegada de Cristóvão Colombo, ou povos pré-cabralinos, povos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui em terras brasileiras, né? A gente vai ter mais uma aula sexta deles, vamos aguardar, tá certo? Então a aula de hoje apenas acompanha a minha videoaula, tá certo? E veja aí as instruções no grupo nosso de estudo. Vamos ver para a nossa aula 6, semana do 7 a 17 do 7. Indígenas, nativos, americanos, né? Essa galera, essa imensa diversidade cultural, né? Esse tanto de tradição, de arte, de idiomas, né? Que eram falados aí muito mesmo aí antes dos europeus, né? Lembrando que a nossa história, nossas primeiras aulas, né? A história que a gente estuda aqui, ela é eurocêntrica, ou seja, do ponto de vista da história, né? Então, a gente precisa conhecer esses povos, né, antes de ter o contato com os europeus, certo? Então, olha lá. Então, primeiro, para a gente saber aí, ó, continente americano, aí é o continente americano, hein? Ó, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, esse feixe de terra aí, ó, que junta o bloco norte-americano, a América do Sul, né? Esse espaço de terra onde está o seu país, o Brasil, né? Então, hoje no Centro de Mídias foi falado povos que viviam nesse continente aí americano. Olha esse mapa aí. Esse mapa é um pouquinho só para você ver o tanto de povo que tinha nesse continente. São muitas tribos, são muitas sociedades, né? É muita variedade, olha, é uma colcha de retalhos, né? Então você já tinha vida, você já tinha cidade, você já tinha desenvolvimento tecnológico antes da chegada dos europeus. Tá bom que o nome América, tal, tudo isso aí foi europeu que deu, né? Mas a gente facilita o nosso estudo, né? E para a gente guardar, quais são as características gerais desses povos, né? Você vai ter povos de diversos tipos, por exemplo, você vai ter povos de sociedades menos complexas, sociedades caçadoras, sociedades coletoras, semi-nômades, não é? Que se organizam em tribos, né? Geralmente aqui no Brasil, que foi falado hoje no Centro de Mídias, na América Central e nos Estados Unidos, né? Os povos norte-americanos quase não se fala. E você vai ter sociedades mais complexas, né? Sociedades com classes sociais, com grupos sociais, com Estado, com impostos, não é? Geralmente que são os astecas, os incas, né? São falados aí muito nos materiais didáticos, tá certo? Então você vai ter de todo tipo aqui na América. O que vimos hoje lá no Centro de Mídias, os indígenas brasileiros, tá? Então eu vou falar aqui só para revisar, né? Não esquecer da diversidade cultural que existia, que você tem várias tribos, né, com vários idiomas, né, é, com várias características próprias, né? Então você viu lá no Centro de Mídias as pinturas, os cocares, né? Então a pintura vai variar de tribo para tribo, né? Mas você vai ter também características gerais, como por exemplo, os povos que viviam no Brasil antes da chegada dos europeus eram povos que não tinham escritas, né? Mas ele tinha histórias, os povos tinham histórias? Sim, sim, eles não tinham escrita, né? Mas eles tinham uma rica tradição oral, né? De lendas, né? De tradição que você passa de geração para geração, né?
Você tinha então uma comunidade ali, você não tinha grupos sociais e você não tinha propriedade privada. Essa terra é minha. Não, essa terra é da tribo. Você não tinha essa organização estatal, você não tinha cobrança de impostos, né? E eles praticavam o quê? A agricultura, né? Você tem aí produtos importantíssimos, igual a mandioca, né? É um produto importante, a base alimentar desses povos indígenas brasileiros. E você tem que saber também que esses povos praticavam guerras, né? Queriam guerras de vingança, guerras, né, para a conquista de bons lugares. Você também tem a convivência entre esses índios. Então, a gente não tem tempo para falar de uma tribo por uma tribo, né? Mas você tem essas características gerais aí, certo? E eu vou falar aqui rapidão dos povos norte-americanos. Você não tem material didático quase, né? Os nativos norte-americanos. Lá nos Estados Unidos, onde hoje é o território dos Estados Unidos, né? Você também vai ter, quase igual no Brasil, uma variedade enorme de tribos, né? Então, sociedades heterogêneas, ou seja, diferentes, né? Tanto os indígenas brasileiros como os nativos norte-americanos são politeístas, ou seja, a crença em vários deuses. Essa ligação com a natureza foi contado lá no Centro de Mídias uma história, uma lenda indígena lá das cataratas, né, das cachoeiras, não viu? A natureza, se contar a geografia do local influencia muito a vida. Né? A geografia do local influencia muito a vida dessas tribos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter povos que vai viver mais ao norte, ao Ártico, né? Então você vai ter alimentação de animais marinhos, por exemplo. Você vai ter tribos que vai viver nas planícies, na região central dos Estados Unidos. A caça será muito importante. E aqui nos nativos norte-americanos, igual os brasileiros, você vai ter as tradições orais, as lendas, né? Você passar a vida, a sua cultura de geração para geração, o respeito aos ancestrais, não é? E aí, claro, igual os nossos, aí você vai ter contato também com o europeu, né? Depois o europeu chama eles de Redskins, né? Os pele vermelha, né? Então, olha aí, por exemplo, você vai ter os indígenas das grandes planícies lá norte-americanas, que são caçadores de búfalo, né? São caçadores de búfalos, você vai ter aquelas danças, aqueles rituais, que tudo tem um significado dentro da cultura, né? Não é assim para lazer, não é só para lazer, né? Você tem uma função ritualística, né? Então, dei dois exemplos aí, ó, a dança do búfalo, né, para caça, a dança do sol, para sempre agradecer a natureza para renovação, para você sempre ter uma boa caça, por exemplo, né? Olha aí, a máscara, né? Essas máscaras são funções, você tem a função ritualística, né? As vestimentas, né? Então você tem toda uma tradição na América antes da chegada dos europeus, tá certo? Antes da chegada dos europeus. E os indígenas norte-americanos depois, né? Você vai ter os ingleses lá nos Estados Unidos, você vai ter guerras, muitas guerras, contato com esses índios. Hoje deles, quase não tem história deles, né? Porque os ingleses destruíram tudo aí, né? Para dominar aqueles territórios. E como eles não tinham escrita, eles não passaram a história. Então, se você mata o cara, como é que você vai passar a história de forma oral, né? Mas aí tem um legado aí no cinema, né? O faroeste, a música country, né? Você pode ver com arte, né? Olha o tanto de coisa que tem sobre esses nativos norte-americanos que tinha características comuns com os nativos brasileiros, né? Em questão da tradição oral, das tribos, né? Do politeísmo, beleza? Essa aula, então, é só aí para a gente ter mais. Você já teve os indígenas brasileiros no Centro de Mídias. Eu quis trazer aqui os nativos norte-americanos para vocês. Acompanhem as aulas minhas, acompanhem as aulas do Centro de Mídias, beleza? Até a próxima, galera. Abraço.